Olá para você que está aqui com a gente acompanhando a nossa web rádio Defensoria. Esse é o podcast Entrevistas DPE. Eu sou Gislaine Teixeira e todos os dias a gente está por aqui trazendo assuntos muito relevantes para você. Hoje nós vamos falar sobre transplantes de órgãos. Setembro é um mês cheio de significado, marcado por campanhas que usam cores para conscientizar e salvar vidas. O Setembro Amarelo alerta sobre prevenção do suicídio, o vermelho sobre doenças cardiovasculares, o azul sobre direitos das pessoas surdas e o dourado sobre o câncer infanto-juvenil. O que todas essas ações têm em comum é a valorização da vida das pessoas. Na entrevista de hoje, nós vamos conversar sobre o Setembro Verde e a doação de órgãos com a doutora Patrícia Renovato, que é coordenadora da Central Estadual de Transplantes de Roraima. Ela vai explicar a importância desse gesto, os desafios do processo e como cada ação pode salvar vidas, reforçando a conscientização do Setembro Verde. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu gostaria de começar falando sobre a importância do Setembro Verde, que busca conscientizar sobre a doação de órgãos e a inclusão social. Como que a Central Estadual de Transplante de Roraima tem trabalhado para reforçar essa conscientização no estado? Bom dia, primeiramente eu agradeço a DPU por ceder esse espaço para que a gente possa conscientizar, tá trazendo um pouquinho mais de conhecimento para a população aí. Então, isso que estamos fazendo hoje é justamente o que a Central de Transplante ela tem trabalhado nesses últimos anos, que é conscientizar a população, trazer à tona essa realidade, que é uma realidade do estado, né? Para se ter uma ideia, nós temos mais de 200 pacientes anualmente que realizam transplante, principalmente transplante renal e transplante hepático. Então, é necessário que a população tenha conhecimento e saiba que isso acontece no nosso estado, entendeu? Que é preciso conversar com a família. Então, assim, o Setembro Verde ele está aí para isso, para trazer à tona essa realidade, esse assunto. Então, precisa se conversar nas rodas de família, entendeu? Para que a família, os responsáveis por autorização, dessa doação, lá numa fatalidade, ter consciência que seu familiar tinha conhecimento sobre a doação e tinha o desejo de ser doador. Então, esse é o principal trabalho nosso aqui no estado. Então, a gente tem feito palestras junto aos profissionais de saúde das unidades. Também fizemos um levantamento das unidades hospitalares que têm condições de fazer esse diagnóstico, e também treinar essas equipes. Então, temos treinado equipes médicas. Nos últimos anos, nós fazemos os cursos de treinamento e qualificação por semestre, então uma vez a cada semestre. A conscientização com a equipe hospitalar, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais. Então, todo mundo numa unidade hospitalar, ela precisa saber o que é o transplante, como proceder, quando você identifica um paciente, um potencial doador. Muitas famílias ainda têm dúvidas sobre o processo de doação. Quais são os principais desafios que vocês enfrentam para conversar com os familiares no momento da autorização? Em geral, é o desconhecimento, A maioria das famílias, quando ocorre uma fatalidade, ela desconhece que seu familiar tinha esse desejo. Então, quando a gente aborda a família, no momento certo, porque tem várias etapas a seguir, então o paciente sofre, somente pacientes em situações críticas, com lesões cerebrais graves, que justifique a morte cefálica, que entra nesse rol de identificação do paciente. Então, ele passa por avaliações médicas criteriosas, regulamentada pelo CFM, controlada pelo Sistema Nacional de Transplante, entendeu? Então, é muito rigoroso. A partir desse momento, quando é feito definitivamente, dado o diagnóstico de morte encefálica, é que a família é abordada, Então, a família é abordada por uma equipe diferente da equipe assistencial, é uma equipe que tem conhecimento e lida constantemente com a questão da doação e captação de órgãos, E aí oferta-se, esse direito do paciente que é doar seus órgãos.
Então, a nossa maior dificuldade é o conhecimento mesmo da família. Então, e é um momento difícil que a gente precisa acolher, mas também precisamos dar essa oportunidade, né, para quem está na fila do outro lado, aguardando a possibilidade de ter um órgão e sair da fila do transplante. Então, é uma grande dificuldade. Então, nós procuramos abordar com humanização. Sempre perguntamos se a pessoa, né, se seu familiar tinha comunicado. Alguns ainda falam sim, falou, mas a gente ainda tem dúvidas. Então, é feito todo um trabalho ali para que a família aceite, né? A gente dá o tempo da família também a aceitar dentro do que é prerrogado aqui, naquele momento, para que ela entenda se aquilo é o melhor para ele ou não. Uhum. E uma pessoa pode salvar até 8 vidas, né? Isso mesmo, uma pessoa pode salvar até 8 vidas. Porque nós temos rins, né? São 2, é um para cada doador. A nossa última doação, ela foi doado rim e fígado e foi possível salvar 4 vidas. Nossa. Né? Então, assim, é muito gratificante. E nós temos... Diminui um pouco até a dor da perda, né? Isso. Quando a gente conversa, tem uma associação, nós temos aqui em Roraima a Associação dos Transplantados. Então, a gente escuta muito deles isso, que é reconfortante, né? Você doar porque a pessoa entende, né? Depois que passa o luto. Então, ele entende que ele foi altruísta, que é uma continuidade, né? Do seu filho ou do seu familiar, entendeu? Que aquilo ali trouxe paz e que ele foi, né, ainda salvou vidas num momento difícil. A fila de espera para o transplante garante que todos os pacientes recebam os órgãos de forma justa, né? Como que a Central Estadual de Transplantes acompanha e participa desse processo? 95% dos transplantes, eles são realizados na rede SUS. E os que são realizados em rede particular também são financiados pelo SUS, né? Então, assim, podem até ser realizados na rede particular, mas é um serviço público. E o serviço brasileiro, ele é o maior mundial na rede de serviço público, né? Nós temos aí nosso modelo, ele segue o modelo espanhol, né? Então, assim, é um dos melhores, o espanhol. E nós seguimos esse modelo e ele é regulamentado pela Central Nacional de Transplante, né? Que recebe as informações das centrais estaduais, né? E segue toda a legislação. Desde que foi implantado, segue todas as legislações pertinentes do CFM, entendeu? E sempre está atualizado. Essa fila é uma fila nacional, ela segue os critérios de urgência, né? Então, eu não tenho como colocar um paciente na fila, porque essa fila é transparente, ela está ali, à medida que quando tem o diagnóstico, a gente alimenta o Sistema Nacional de Transplante e a gente oferta ele a nível nacional. Então, quem tiver prioridade na fila vai receber esse órgão e vai ser contemplado, tá? Então, é um sistema muito bem controlado, muito rigoroso e segue todos os critérios. Para o paciente ser doador, antes ele passa por exames, né? A gente encaminha exames de compatibilidade. Para você colocar primeiro na fila, ele vai ter todos esses exames de compatibilidade. Aí, quando encaminhamos para a Central Nacional, ele já vai com todo o histórico clínico e mais os exames que a gente já realizou de compatibilidade. E esse paciente que está lá na ponta esperando, o que tiver urgência, critérios de urgência, é quem vai receber esses órgãos. Agora, uma curiosidade minha, tem alguma idade máxima que a pessoa falecida, né, pode doar os órgãos ou isso independe da idade? É mais a questão da saúde mesmo? Principalmente a questão de saúde clínica, né? De perfil clínico, mas a gente tem alguns critérios expandidos também na questão de pacientes mais idosos, mas a gente já tem situações, pacientes aí com 70 anos que estão doando, entendeu? Que são o que nós chamamos de critérios expandidos. Então, é uma avaliação mais rigorosa e
com as tecnologias, exames que existem hoje de compatibilidade, cada vez mais você tem órgãos mais viáveis, né? Com menos chance de rejeição. Uhum. E no caso dos pacientes daqui de Roraima, quais os órgãos ou tecidos são mais frequentemente doados? Na doação de órgãos, nós temos o que nós chamamos de tempo de isquemia, né? Então, assim, Roraima é um estado que está deslocado aqui ao norte, né, no extremo norte. O nosso voo mais próximo aqui é 3 horas e 20 minutos para Brasília, e tem Manaus. Manaus também está fazendo transplante agora. Então, os principais órgãos nossos com tempo de isquemia maior que suporta isso aí são rins, que tem um tempo de isquemia prolongado, e o fígado. Então, são os principais. Então, esses é o que mais a gente tem encaminhado quando ocorrem as captações. Mas temos trabalhado também para organizar o serviço de doação de córneas, né, que é o banco de olhos, e também estender para outros órgãos também, como válvulas cardíacas, né? Então, a gente está estudando como fazer isso, como fazer essas parcerias para poder expandir as nossas doações. E no caso dos pacientes que precisam receber transplante, vocês têm uma estatística de quais órgãos têm mais demanda? Os principais órgãos de demanda do estado, né, dos pacientes que atualmente saem em TFD, né, que é tratamento fora de domicílio, porque ainda o estado não realiza o transplante aqui. Então, esses são rim, é o principal, depois vem fígado e depois córnea. Esses são os principais. E a doação de órgãos também depende de logística e transporte, né, como a gente estava falando. Como que a central organiza a captação e envio para os outros estados quando é necessário? Tem que mobilizar um monte de gente, né? Atualmente nós precisamos mobilizar vários, né? Mas essa rede, ela já é muito bem fundamentada em todo o país. Então, envolve a FAB, envolve o SAMU, envolve os bombeiros, né? Então, para nós, principalmente a FAB. Então, precisa-se de tempo de voo. Quando vem uma equipe completa, né? Vem uma equipe completa de cirurgiões que vem captar aqui no HGR, na nossa unidade hospitalar. Então, a equipe vem, nós entramos em contato com a Central Nacional, confirmamos esse potencial doador, aí eles entram em contato com a FAB encaminha o avião com toda a equipe, com todo o material, eles pousam aqui e a gente busca, faz a captação e devolve. E esse aqui na nossa unidade, como Roraima é um estado pequeno, Boa Vista ainda é uma cidade que não tem engarrafamento, nós conseguimos fazer isso tranquilamente com ambulâncias próprias. Mas a última captação a gente precisou de batedor para poder conseguir passar ali naquela... Dependendo do horário, é complicado. Daquela via que saía ali do Goiânia, até chegar na FAB a gente precisou de um batedor para liberar a ambulância. Isso, então assim... Todo mundo já sabe. A Polícia Militar, a Polícia Civil, todo mundo é envolvido nessa rede aí. Então, quando a gente solicita apoio, é de imediato. E como que vocês fazem diante de resistências culturais ou religiosas para tentar convencer, né, a doação? A questão religiosa, ela não chega a ser uma resistência. A gente tem observado nas nossas entrevistas que a questão religiosa, ela ajuda mais do que atrapalha. Então, assim, as pessoas mais religiosas, mais envoltas na palavra de Deus, assim, são mais acessíveis. A questão cultural já é um pouquinho, né, principalmente quando envolve o conhecimento, né, o que é o transplante. Então, tenho muito receio do meu familiar ficar deformado, como que vai ser, entendeu? Então, a gente trabalha também essa parte com a família para poder não haver essa rejeição. E a outra nossa aqui, que é uma realidade, é a questão indígena, né? Aí a questão indígena, a gente tem os pacientes com possível potencial doador, porém tem essa questão do conhecimento, que é mais complicado ainda você trabalhar com os tuxás, com os chefes de famílias, naquele entendimento deles ali,
que envolve a parte cultural, né? Então, religiosa do próprio indígena. Então, esse aí realmente a gente tem uma certa resistência, a gente ainda não trabalha a captação do paciente indígena aldeado, mas o paciente indígena que não é aldeado, a gente tem uma certa acessibilidade, ele tem um maior entendimento, então a gente também tem trabalhado com eles. Tem uma religião que eles não aceitam doação de sangue, né? Uhum. Então, acho que não aceitam de órgãos também. Eu fiz esse questionamento também, sabia? Falei, olha, se você não aceita sangue, porque o sangue, ele é considerado também um órgão, né? Um órgão vital para nós. E então, por que aceita a doação de órgão? Mas eles aceitam, entendeu? Aceitam, sim. Então, não aceito o sangue. Não adianta. Eu não aceito o sangue, mas eles aceitam a doação. Então, assim, quanto à doação, o transplante não tem essa resistência. É uma controvérsia, né? É controvérsia. E vocês têm muitas histórias de sucesso aqui em Roraima com transplantes? Sim, todos os nossos transplantes realizados aqui no estado, né, as captações, na verdade, realizadas aqui no estado e encaminhadas para fora, foram bem sucedidas, né? Nós tivemos órgãos viáveis, né, que evoluíram satisfatoriamente. E os pacientes que saem hoje, né, atualmente de TFD, eles também têm uma boa resposta, eles são acompanhados por um período mais prolongado, mas têm saído de maneira adequada. Hoje a gente tem uma taxa de imigrantes muito grandes também que estão entrando nessa fila de TFD, então tem toda uma documentação a ser preenchida, né, para poder legalizar e ele realmente entrar na fila como todos os demais brasileiros entram. Eu fico imaginando assim que, infelizmente, a gente vê todo dia no jornal acidente de trânsito com pessoas jovens, né? Deve ter muita morte encefálica por conta disso, né? Sim, nós temos uma taxa de acidente muito alta. Então, o índice de traumatismo craniano é muito elevado realmente no nosso estado por conta dos acidentes. E no caso da medula óssea, ela não tem essa urgência, né, dos outros órgãos? A pessoa vai lá e doa quando... Isso. A medula óssea, ela é feita hoje, o acompanhamento... Ela faz um cadastro, né? Isso, faz o cadastro, fica no cadastro. E também é feito o ambulatório dos pacientes, né, com indicação para transplante de medula óssea e também são encaminhados para transplante fora do estado. Eu fiz o cadastro há muitos anos. Eu espero que esteja ativo. Com certeza, deve estar. E que eu possa ajudar alguém se precisar. E refletindo sobre a importância da comunicação, quais canais de mídia e ações educativas têm sido mais eficazes para aumentar a conscientização da doação? Nós temos observado que as comunicações de rádio, TV, né, e as mídias sociais são os que alcançam o maior número da população. E também a parte interna que a gente é feita junto com os profissionais de saúde. E no caso de transplantes pediátricos, quais são os protocolos? Porque é diferente de adulto, né? Tem umas diferenças pequenas, né? Então, assim, a criança ela tem que ter um peso maior, em geral, maior de 15 quilos, né? A gente tem também para você fazer as avaliações clínicas, né? Tem que contar o tempo de nascimento, né? A partir... Então, pega algumas nuances ali, pouco diferente. Então, assim, de um mês, 7 dias a 2 meses. Então, você vai olhar um valor para pressão para você começar essa avaliação, né? Então, tem todos os critérios. Também para avaliação do exame complementar, qual é o mais indicado. Se eu vou fazer um Doppler, se eu for fazer um eletroencefalograma, que no caso da criança aqui a gente tem o eletroencefalograma como preferencial. Então, ele tem essas nuances, mas no geral, acho que mais de 90% o exame é semelhante. E como é que vocês se adaptaram e trabalharam com isso na época da Covid? Imagino a confusão. Na época da Covid, aqui em Roraima, assim, praticamente não houve, né? Assim, muito poucos. E também tinha a questão ainda da transmissão do vírus, né? Então, foi feita algumas normativas pelo Conselho Nacional, pela Central Nacional de Transplante.
Então, até hoje ainda existe essa regulamentação. Então, para que a gente faça uma captação, a gente precisa do exame, né, do RT-PCR, que confirme ou não a presença de Covid. Então, o paciente que tem um RT-PCR positivo, ele está fora, né, a gente exclui esse paciente, e os pacientes negativos, a gente dá seguimento na captação. Então, ainda é um controle rigoroso, né, a CNT ainda está vendo algumas notas técnicas com relação a algumas flexibilizações, mas ainda é algo que chama atenção e ainda está sendo rigorosamente pesquisado antes de realizar o transplante e a captação. Além da sensibilização da população, vocês têm algum outros desafios administrativo, operacional? Sim. Nós temos um desafio enorme que é a logística. Né? Então, assim, hoje o maior desafio nosso é a logística. Então, para trazer essa equipe aqui de fora, para fazer uma captação, ou até mesmo para fazer o transplante aqui, é um custo muito alto e a logística é ruim, entendeu? Então, a questão aérea, para poder, você não tem mais voos, parece que cada vez que passa a gente reduz mais nossos voos, né? E o preço só aumenta. E o preço só aumenta, entendeu? Então, isso é uma grande dificuldade. Então, o que nós da Central de Transplante, junto com a Secretaria de Saúde e o apoio do governo, a gente tem conseguido? A gente está treinando nossos cirurgiões em centros de referência para que possamos realizar a captação aqui. À medida que a gente tiver os nossos cirurgiões, a gente já está com 2 profissionais sendo qualificados, né? À medida que tiver isso, a gente vai começar, que é o nosso objetivo aí para 2027, 2028, a gente iniciar o transplante intervivos, né? E aí evoluir para transplante renal e hepático aqui no nosso estado. Porque dessa forma a gente consegue trazer mais conforto, né? Maior, contempla os nossos pacientes, mais pessoas aqui no próprio estado, sem precisar de estar encaminhando para fora. E intervivos é o quê? Rim, fígado? São os rim principalmente, né? E o fígado também é possível. Então, dá para fazer aqui no estado. Mas principalmente a gente começa aí com o rim. Eu tenho uma colega que recebeu um rim do irmão dela vivo. Graças a Deus deu certo. Não teve rejeição. E vocês fazem algumas atividades em escolas de conscientização para ensinar as crianças? Nas crianças, não. Nós fazemos nas universidades, né? Então, assim, é preciso conscientizar nas universidades. Então, a gente tem feito todo ano, né? Quando chega no Setembro Verde, nós fazemos nas universidades. E vocês fazem alguma avaliação depois que acaba o Setembro Verde para ver se melhorou alguma coisa? Sim, o que nós observamos, né? Toda vez que a gente faz o curso, faz uma palestra, né? O índice de autorização familiar, ela aumenta, né? A gente vê isso em outros estados e também a gente consegue ver aqui no nosso estado. Como o Roraima faz principalmente notificação, né, de morte cefálica para poder captar, então a gente vê significativamente o aumento dessas notificações, porque o profissional ele se empenha em estar identificando, né, fazendo o diagnóstico, e aí a gente consegue acolher a família que é chegar na entrevista familiar. E para quem quer se tornar um doador, que a gente estava conversando antes, o que a pessoa tem que fazer? Ela, principalmente o que nós falamos no início, né, conversar com a família, né, então, um momento que achar adequado, trazer isso à mesa, numa roda de conversas, né, então, trazer isso para a família. Existe também uma parceria da Central Nacional de Justiça, né, junto com a BTO, que eles fizeram um sistema no cartório, né, o e-notariado, onde o paciente entra, faz o seu cadastro, e aí ele pode ali declarar que ele é doador. E esse e-notariado aí, esse sistema, uma plataforma, ele é acompanhado pelo Sistema Nacional de Transplante. Somente as pessoas que têm autorização
podem seguir e ele vai servir como um instrumento na hora de entrevistar a família, né, para comprovar que aquele paciente realmente ele tinha interesse. Mas somente a família pode autorizar, né? Somente a família de primeiro grau ou a esposa que tenha que é legalmente esposa ou então que tenha a documentação de união estável, né, que pode. Então, só naquela hora da entrevista familiar é que a família vai decidir. Então, é importante realmente conversar, porque senão a família só vai descobrir ali naquele momento. Tá? Tem um site, né, www.aedo.org.br. Isso. Nesse pode fazer o cadastro. Pode fazer o cadastro. E no aplicativo e-notariado. Esse mesmo. Aí ali ele vai fazer uma declaração de que ele tem interesse em ser doador. E qual mensagem você pode transmitir para as famílias, né, que perderam alguém, né, para fazer esse ato de solidariedade? Então eu desejo aqui que tenha força, né, e entendam esse momento ali de luto como uma sequência, né, um ato altruísta, né, um auxílio ao próximo, um ato de benevolência que você vai ajudar aquela pessoa que está ali, naquele momento, né, de dificuldade também, numa fila esperando, lutando pela vida. Então, que o seu familiar pode sim salvar aquela pessoa. No último congresso que nós fomos, nós tivemos uma apresentação que chama Cicatrizes, né? Então, assim, são vários transplantados, pós-transplante, com várias cicatrizes, né? Assim, quem teve transplante que faz hemodiálise, hepático, demais, né? hemodiálise, entendeu? Então, assim, você vê pessoas que anteriormente estavam ali numa fila de diálise 3 vezes por semana e hoje consegue ir numa praia com a sua família, consegue ir no parque, consegue praticar uma atividade física e consegue voltar a trabalhar. Então, é um momento difícil que vai ser confortado, né? Eu acredito que pelo tempo, e é um momento de amor, né? É um ato de amor muito grande você doar o órgão para outra pessoa. Então, como a doutora falou, além de fazer o registro, né, oficial, converse com a sua família. Eu já deixei avisado lá em casa que o que prestar de mim pode doar. Espero que preste alguma coisa, porque deve ser muito gratificante mesmo, né? Você ver a continuação da vida da pessoa que você gostava em outra pessoa, né? Que passa a viver plenamente. Isso mesmo. Eu queria dar os parabéns pelo seu trabalho, doutora Patrícia. A gente fica com mais esperança na humanidade vendo essas coisas acontecerem. Ai, que bom. A gente também fica muito satisfeito. Eu agradeço a todos. Quero parabenizar também a Associação dos Pacientes Pós-Transplante aqui em Roraima, que tem feito um trabalho de acolhimento muito grande assim, e muito significativo. E também agradeço toda a equipe, a Secretaria de Saúde, ao Estado, que tem apoiado todas as evoluções. Eu sei que Roraima é um embrião ainda na questão de transplante, mas o objetivo é grande. Assim, nós estamos aí com um projeto arrojado, né, e vamos sim conseguir realizar o transplante aqui no estado. Se Deus quiser. Até bem pouco tempo a gente não tinha tratamento de câncer, agora já tem, né? Sim, agora nós vamos ter o centro de radioterapia, que é assim, a gente está chegando, conseguiríamos contemplar todos aqui no estado. Que bom. E a gente vai ficando por aqui. Compartilhe essa entrevista com os seus amigos para todo mundo se sensibilizar com essa causa, né? E você pode acessar a entrevista no YouTube, no Deezer, no Spotify e segue a gente lá para não perder nenhum assunto importante que a gente trata por aqui. A gente faz tudo com muito carinho para vocês. Até a próxima!